Eu sou Magda Pucci, eu sou musicista, antropóloga e também sou diretora musical do Grupo Mauaca. Eu venho aqui para falar sobre um assunto que eu tenho um carinho muito especial, que é a diversidade musical dos povos indígenas no Brasil. Antes de abordar as músicas indígenas, que é meu assunto preferido, a gente vai falar de alguns problemas em relação às questões indígenas no Brasil. Primeiro é o silenciamento em relação às vozes indígenas. Existem muitos grupos, mais de 250 povos, que têm suas vozes silenciadas há mais de 500 anos. A outra questão é o desconhecimento geral sobre seus hábitos, sobre seus costumes, sobre suas maneiras de ver o mundo. O Brasil ainda não sabe quem são esses mais de 250 povos. E a outra questão são os vários equívocos que se criam em torno dos indígenas no Brasil. O primeiro equívoco mais comum é a ideia de que os indígenas estão acabando, que eles não existem mais. Na realidade, o Brasil sofreu um enorme decréscimo da população indígena entre os séculos 16 e 20, passando de milhões para a casa dos milhares. Só para a gente ter uma ideia, esse número caiu de 700 mil pessoas em 1650 para 70 mil pessoas em 1957. Extermínios, epidemias e também escravidão foram os principais motivos dessa redução. Esse cenário começou a mudar após a década de 80, quando a população indígena voltou a aumentar. De acordo com o Instituto Socioambiental, os povos indígenas têm crescido em média 3,5% ao ano. Hoje, são quase 1 milhão de pessoas que se autodeclaram indígenas. A América sempre foi a casa de milhares de pequenas nações. São as nações indígenas. Essas nações indígenas tinham aqui nesse lugar que veio a ser o Brasil também muitos povos. E aquele papo antigo e furado de que os índios acabaram é para encostar a gente na história. Se a gente imaginar a história como uma casa grande, eles enfiaram a gente lá no porão da história para a gente não ter voz. Tem uma liderança indígena muito importante do nosso povo que se chama Marçal de Souza. O Marçal de Souza disse: o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Ele dizia isso com uma ênfase, com uma coragem, com uma vontade tão grande de que as pessoas entendessem isso e que parassem de acreditar naquela cartilha, com aquela imagenzinha assim dos navios chegando, os índios olhando, os portugueses dominando, fecha a cortina e acabou os índios. Ao começar uma narrativa dizendo: quando o Brasil foi descoberto, você está lançando uma condenação a todo o resto da nossa história, como se o povo originário daqui já tivesse sido aniquilado ou se rendido. A gente não se rendeu, nós estamos de pé e enquanto tiver história compartilhada nesse continente americano, os índios vão falar. Nós somos os primeiros habitantes, nós vamos falar. O segundo equívoco é que as pessoas comentam que os indígenas estão perdendo a sua cultura pelo fato de estar em contato com situações externas à sua cultura nativa. Isso de verdade também não acontece, porque em várias situações os indígenas conseguem tranquilamente conviver, tanto com a sua tradição quanto com os elementos da sociedade urbana. Nós índios na cidade, muitas vezes fala que o índio, o fulano já saiu da aldeia para a cidade, ele já não é mais índio. Não é verdade isso, não. Porque onde eu estiver, eu vou ser índio. Onde eu estiver, eu vou manter minha cultura. Onde eu estiver, eu vou manter a minha linguagem materna. A gente vive na cidade, mas nós não esquecemos da nossa cultura, né?
É por isso que nós, qualquer lugar que a gente vai, continua sendo índio, indígena, índio, sendo índio, qualquer lugar, qualquer cidade, até fora do Brasil. O terceiro equívoco é que todos os indígenas falam a língua tupi, quando não existe mais a língua tupi, e são mais de 180 línguas faladas aqui no Brasil, de diferentes famílias linguísticas. Então, é um equívoco bastante constante, principalmente entre professores. O outro equívoco é que os indígenas são preguiçosos e que foi por essa razão de que chegaram os africanos aqui, que foram trazidos como escravos para poder substituir a mão de obra, porque os indígenas não gostavam de trabalhar, que os indígenas não colaboravam muito com o trabalho, o que também não é verdade, porque os indígenas eles são autossustentáveis e eles trabalham muito para se autossustentar, caçando, pescando, fazendo colheitas e entre muitas outras coisas. O outro equívoco é que os índios são incapazes, então eles precisam ser tutelados pelo Estado, o que também não é verdade. Hoje existem indígenas em diferentes situações, são indígenas médicos, advogados, agentes de saúde, professores, agentes sanitários de diferentes lugares do país. Estão atuando de forma bastante intensa, inclusive para proteger os seus próprios povos. O outro equívoco bastante comum é que a sociedade indígena como um todo é atrasada, que eles não têm tecnologia, que eles precisam se atualizar em relação às questões contemporâneas. Na realidade, hoje o mundo contemporâneo tem observado que a forma de lidar com a natureza dos povos indígenas é a maneira mais adequada de manter a floresta em pé, pois com a sua sabedoria, com seus saberes, com a sua maneira de olhar a natureza, eles têm conseguido fazer com que essas florestas se preservem, diferente do cidadão ou dos grandes fazendeiros que costumam derrubar as matas para fazer outro tipo de agricultura nada sustentável. O outro equívoco é que os indígenas pertencem a um passado muito remoto, né? Que eles estão vivendo um mundo sem nenhuma referência com o mundo atual, sendo que muitos indígenas, principalmente jovens, estão indo para as universidades, estão trabalhando em jornalismo, estão tendo as suas próprias rádios, estão organizando uma série de movimentos políticos, se organizando em associações, ou seja, há uma movimentação muito grande e eles estão muito conectados com o mundo contemporâneo. Caritiana. Nos dias atuais, pelo Instituto Socioambiental, são mais de 250 povos indígenas vivendo aqui neste território. Pelo IBGE, em censo de 2010, são 305 povos vivendo aqui. Há uma certa divergência em relação a esse número pelos critérios que são adotados nessa contagem. Eu costumo confiar mais na contagem do ISA pelo fato de ser feita pelas próprias associações indígenas, pelos indigenistas e antropólogos que trabalham diretamente com esses grupos. Mas o que é mais importante ressaltar aqui é que existe uma quantidade muito grande de diferentes línguas, mais de 200 línguas sendo faladas aqui no Brasil, que a gente em geral acha que o Brasil é um país de uma língua só, o que não é verdade, e também que existem hábitos diferentes em cada um desses povos. E também sistemas de parentesco, organizações sociais diferentes, modos de economia diferentes e diferentes hábitos. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Cajué, Panara, Timbira, Corubo, Tupinaca, Carajá, Guaiamu, Paricu, Xerente, Tenhari, Cocama, Merucu, Tariano, Tauripa, Huitoto, Guaimiri, Tupinité, Tumbalala, Ofaié, Aricapu, Tuiuca, Yamantua, Paiaiá, Guató, Canela.
São muitos os povos. E eu faço uma pergunta para você. Você conhece alguns desses nomes? Você já ouviu falar sobre eles? Cite aqui para mim alguns nomes de povos indígenas que você já teve contato ou que você já ouviu falar. Kalapalu, Kalapalu, Caritiana. A diversidade estética no mundo indígena é muito grande. Muitos antropólogos, indigenistas e pesquisadores se debruçaram sobre a cultura material desses povos, desde adereços, artefatos de diferentes tipos, bancos, cocares, colares, enfim, há uma profusão de materiais que são amplamente pesquisados e também que estão em museus no mundo inteiro. A gente vai mostrar aqui algumas imagens para a gente entender que mesmo com alguns dados que podem ser comuns entre os povos, como, por exemplo, as pinturas corporais, os grafismos nas pinturas corporais, que é uma característica bastante presente nos povos indígenas, como eles são diferentes entre si. Como vocês podem ver nessas imagens, a gente tem vários tipos de pinturas faciais e corporais. Algumas pinturas estão relacionadas aos rituais de iniciação das crianças, dos jovens para a vida adulta, como da criança chavante, da xicrim, dos bororo e vários outros grupos. Então, ela é uma pintura que tem um sentido social, ela diz sobre o momento que aquela pessoa está vivendo. Isso é bastante interessante no mundo indígena. Então, essas pinturas corporais, assim como os adereços, são elementos que denotam status sociocultural de cada um desses povos, dizendo em que situação na sociedade eles se encontram. Isso é extremamente rico e a gente deve buscar entender cada vez mais. Assim como a gente observou uma grande diversidade visual nos adereços e nas pinturas e nos grafismos indígenas, a gente também observa a mesma coisa nas músicas que os indígenas fazem. Um etnomusicólogo e antropólogo chamado Anthony Seeger, ele faz algumas perguntas para a gente buscar entender melhor os aspectos musicais de cada uma dessas sociedades. A primeira é, quem faz essa música? A segunda, quem toca ou quem canta? Terceira, quando é tocado e quando é cantado? A quarta, aonde ele toca, em que lugar, em que espaço? A quinta, como esse instrumento é tocado ou como essa voz acontece? E por fim, por que essa pessoa toca ou por que essa pessoa canta? Essas são perguntas importantíssimas para a gente começar a adentrar o universo das músicas indígenas aqui no Brasil e no mundo. Os instrumentos musicais têm uma relação profunda com os mitos e assim apresentam forte simbolismo. As narrativas míticas determinam de alguma forma as regras para o uso desses instrumentos, como por exemplo as goianei dos Icolém-Gavião, que só podem ser tocadas durante a colheita do milho, ou as quikrok dos Krenak, usadas para invocar os espíritos maré durante o ritual Taruandé. Outro exemplo na cosmologia tucana é a relação entre o ser mitológico Wakti e a origem dos instrumentos de sopro, cujo corpo cheio de furos produzia um som que encantava as mulheres. Há também situações nas quais os instrumentos não podem ser vistos ou tocados por determinadas pessoas. Esse tipo de proibição pode variar de grupo para grupo, mas afeta determinadas categorias de pessoas mais do que outras, e é por isso que esses instrumentos são chamados de sagrados ou proibidos. A gente faz uma divisão bem simples, porque a organologia nativa, ela é muito diferente, cada povo vai pensar essa organologia da sua maneira. Para facilitar aqui o nosso entendimento, a gente vai dividir em 3 grandes grupos, que são os sopros, as cordas e a percussão. A gente tem a tendência de achar que indígena só toca chocalho, só toca maracá, e na realidade existem muitos instrumentos, muito diversos, feitos com materiais incríveis, muitos materiais da natureza e que são tocados de forma bastante interessante para a gente conhecer.
Então a gente vai fazer agora um percurso rápido por alguns sons desses instrumentos indígenas. Os instrumentos musicais, eles têm que ser compreendidos no seu contexto cultural. E eles estão presentes tanto nos ritos do cotidiano, que são hábitos e situações cotidianas, como também nos grandes rituais, como o Quarupi, no Xingu, né? E também alguns instrumentos estão relacionados à mitologia, eles são explicados por longas narrativas épicas muito antigas que são contadas de geração em geração e que explicam a existência daqueles instrumentos. Existe uma grande diversidade, tanto de materiais, na forma de tocar, nos nomes que se dão a eles e principalmente as funções. Uma categoria de instrumentos muito importante são os sopros. O mundo indígena tem uma profusão de instrumentos de sopro, sejam flautas, trompetes, buzinas e clarinetes de vários tipos, de vários materiais. O Ziujá tem um catálogo com mais de 60 tipos de sopros que eles fizeram e na Suíça, numa organização onde eles levantaram as especificações de cada um desses sopros. Só para a gente ter uma ideia da riqueza estilística e sonora dos instrumentos de sopro. É importante entender também de que materiais eles são feitos, né? Alguns deixaram de ser feitos porque os indígenas se mudaram, né, de lugar, e aí aquele material não existe mais. É o caso, por exemplo, da japurutu, que antes eram feitos por um tipo de bambu, e pelo fato dos indígenas terem mudado de lugar, eles hoje fazem com canos de PVC. Mas o instrumento mantém a mesma função, ele é tocado nos mesmos rituais, mas o material se modificou.
e também na maneira de tocar. Os indígenas têm um sistema chamado alternado, onde uma melodia é dividida por várias pessoas que tocam determinadas notas dessa melodia. Isso é o que a gente chama de sistema alternado, bastante comum, tanto no Xingu quanto no Rio Negro. A gente vai ouvir agora alguns desses instrumentos de sopros. O primeiro é Mbupu dos Guarani. E agora a gente vai ouvir as flautas Kikrok dos Krenak. E também vamos ouvir as flautas cariço, lá do Rio Negro. E vamos ouvir também as taquara ou a taratararu dos Yujá.
Além das flautas e clarinetes que a gente ouviu agora, existem também as buzinas feitas de vários tipos de materiais, de cabaças, de chifres de animais, de bambus. E também os trompetes. A gente vai conhecer um muito especial que é o iburi, do povo ticuna. No mundo indígena também existem instrumentos de cordas, que são as rabé, que são as rabecas, os violões, usados pelos Guarani, e os arcos de boca. O arco de boca é um instrumento muito especial encontrado entre os icolém-gavião, que só as mulheres podem tocar, e também o arco de boca que se chama wanxin, que é tocado pelos caigangue. São totalmente diferentes. Enquanto que o arco de boca das mulheres gavião é pequenininho e feito com dois arquinhos que são friccionados um com o outro, o arco de boca dos caigangue tem quase 1,40 m e toca 2 notas fundamentais e tem um som bastante forte. A gente vai falar agora de 2 instrumentos de cordas usados pelos Guarani-Mbiá. São os indígenas que vivem aqui na região sudeste até a parte sul do país. Eles incorporaram alguns instrumentos trazidos pelos jesuítas no período da colonização e adequaram a sua música. Então eles tiraram uma das cordas da rabeca, né, que hoje tem o nome de rabé, e mudaram a afinação desse instrumento, assim como o violão, que é chamado de embaracá. É como se fosse um chocalho grande. E o maracá pequeno, que é esse que você está vendo aqui, é um maracá mirim, que é o maracá pequeno. Então, para os Guarani, o violão é um instrumento de percussão e não um instrumento como a gente conhece na música popular brasileira, que faz acordes e acompanha melodias.
Então, é um instrumento de percussão que marca o tempo, que dá um pulso para que os corais guaranis possam performar. Outra categoria de instrumentos genéricas são as percussões. Existem vários tipos, além dos chocalhos que vocês estão vendo aqui, né, que existem vários modelos, né, existem os tambores também, e os bastões de ritmo. Os bastões de ritmos como o taquapu, dos Guarani Kaiowá e dos Guarani Imbiá, são usados basicamente pelas mulheres. E os povos do Rio Negro, como por exemplo os tucano, também utilizam os bastões de ritmo. Existem vários tipos de tambores, alguns pequenos, feitos com látex, e outros maiores, como pequenas alfaias, e também os tambores de fenda, que são feitos com troncos de madeira, com buracos, e são tocados com baquetas de látex. Tem tambores gigantes e tambores menores, usados, por exemplo, pelas mulheres caritianas. Mas um instrumento de excelência são os chocalhos, tanto os chocalhos de pé, quanto os chocalhos de joelho e os maracás. Os maracás é um termo genérico, porque cada povo vai dar um nome diferente para esse instrumento, que são normalmente feitos de cabaças, ou de coco, ou de outros materiais, e muitas sementes dentro. Muitos deles são adornados com diferentes tipos de penas, pirografados, e cada um desses instrumentos tem um sentido muito importante para cada um desses povos. Não é todo mundo que pode usar os maracás, às vezes só os homens, às vezes só os xamãs, são usados em determinadas situações. Segundo Viveiros de Castro, o chocalho do xamã é um acelerador de partículas, porque ele faz o mundo dar voltas. No mundo indígena, a música está entrelaçada com diversos saberes. Diferente do mundo ocidental, que tende a compartimentar esses fazeres, é a dança, o teatro, a música, as artes visuais, cada um no seu espaço. No mundo indígena é tudo junto, tudo misturado. A interseção de diversas áreas do conhecimento tornou-se fundamental para a compreensão das diversas musicalidades indígenas, pois a música nesse contexto faz parte de um complexo cultural com dimensões que se interrelacionam, apresenta funções e rituais definidos dentro de sistemas sociais e é transmitida pela tradição oral, quase sempre conectada com a mitologia e os ritos do cotidiano. Que em várias situações, quando eu estive com alguns desses grupos, eu perguntava: como é música na sua língua? Eles diziam: não existe uma palavra para música, existe uma palavra para canto, existe uma palavra para um determinado ritual, existe uma palavra para como ouvir, enfim. O termo música para os Paiter Suruí e Icolém Gavião tem semelhanças. Por exemplo, para os Paiter Suruí, mereuabe significa literalmente canto, que é a palavra-chave para designar tudo o que se relaciona à música, seja ela vocal ou instrumental, porque não há exatamente um termo para nomear música no sentido ocidental europeu. Para os Icolém, mbereuá é o termo usado para eles expressarem o fazer musical como um evento indissociável da fala, do canto, do toque, da dança e da gestualidade ritual. Para os Kaapor, o termo usado para definir dança e música simultaneamente é gingara. Para os Assurini do Xingu, a palavra para cantar e dançar na língua deles é ofarahai.
Os Caigangue, um povo que vive na região sul do país, usam o termo tantã para definir canto, dança e fazer ritual, tudo junto. Para os Timbira, música é o som que se manifesta pela palavra soprada através da garganta. A palavra é rocrepoi. Rocre, garganta, poi, aparecer. A raiz das palavras saber e conhecer é a mesma. Portanto, cantar é como um saber que vem da garganta. O etnomusicólogo Rafael Menezes Bastos, que pesquisou durante muitos anos a música dos Camaiurá, entendeu o fazer musical dessa maneira. A palavra que define fazer música é maracá. Fazer música por excelência, 2 maracá, ou seja, cantar e soprar, tocar instrumentos de sopros. E existe uma outra categoria que são aqueles que acompanham essa música por excelência, que são aqueles que tocam, chocalham e fazem girar, como os unidores. E esse termo se chama ropopituô maracá. E agora a gente vai ouvir nas palavras da própria cantora Joana Ticuna o que é música para ela e para o povo dela. A música para nós, povos indígenas, é nativa, tanto quanto o mais velho ancião. É nativa porque nasce conosco. Tem cheiro de fumaça, gosto de mapati e é pintada de urucum e genipapo. A música no canto da parteira que acalma a mãe que vai parir, e do lado de fora da maloca o pajé, o som do maracá, entoa seus cânticos sagrados para afastar o mal e acalentar os espíritos. O canto faz parte do nosso cotidiano. Cantamos quando nascemos e quando morremos. A cantoria para botar roça, para pescar e para caçar. Quando chove e faz sol, cantamos nos rituais de paz e de guerra. Celebramos a vida através do canto. Esse conceito de música que a gente tem no mundo ocidental, ele é muito recente, e os indígenas já faziam música muito antes do mundo ocidental conceituar a música. Então, em várias sociedades indígenas, a relação da música está permeada por outras maneiras de existir, como dançar, fazer ritual, contar história e fazer coisas do cotidiano. É muito comum nas narrativas dos povos indígenas a gente ouvir cantigas, cantos entremeando a fala. Isso acontece constantemente. Eu que trabalhei durante muitos anos com os Paiter Suruí e trabalhei no acervo ouvindo mais de 300 horas das narrativas e músicas deles, observava isso. Às vezes eu estava ouvindo uma narrativa e lá no meio vinha um canto de um personagem, de um animal, de um espírito da floresta. E é muito interessante como as duas coisas, a fala e o canto, vão se entremeando nessas narrativas. Então é importante a gente entender o papel da música no aspecto mitológico e cosmológico desses povos. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma narrativa mítica do povo Icolém-Gavião, que vive em Rondônia. Eles contam a criação da humanidade de uma forma totalmente diferente da que a gente conhece. Eles entendiam que houve um cataclisma em algum momento e que as pedras rolaram por aquela região, a região do Guaporé, e aí a humanidade ficou presa num buraco coberto por uma grande pedra. Um belo dia, o herói mítico Derambe chega e começa a ouvir sons de pessoas falando debaixo daquela pedra. E ele, intrigado, então resolve chamar os pássaros de bico duro para furar aquela pedra. E depois de diversas tentativas, ele consegue finalmente explodir a pedra e aí a humanidade nasce novamente. Essa é a maneira como os Icolém-Gavião contam a criação da humanidade. E no meio, vários animais vão cantando e fazendo sons e contando as suas histórias. E Derambe também canta uma música que se chama Aquitepandera-Etzina. Essa música a gente vai ouvir agora na voz do Catarino Sebirope, que é um dos líderes Icolém-Gavião, e também a gente vai ouvir uma versão recriada pelo grupo Mauaca.
Bom, o primeiro povo que a gente encontrou foi os Icolenga Vião, em Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, eles moram ali perto. Um contato assim maravilhoso, onde eles estavam recebendo a gente com flautas, as goianê, que são umas flautas sagradas que eles usam. Um dos aspectos muito interessantes das músicas indígenas, não só no Brasil, mas no mundo todo, é a funcionalidade. As músicas têm determinadas funções, seja nos grandes rituais como nas atitudes do cotidiano, nas pequenas tarefas como fazer dormir, caçar, catar coquinho, pescar, pegar mel, fazer xixa. Para cada uma dessas ações existem músicas que são cantadas, seja pelas mulheres ou pelos homens. Vou dar aqui para vocês um exemplo de uma cantiga de niná lá do Rio Negro. É uma cantiga que fala da coruja murucututu. Ela é cantada em Engatu, uma língua que foi falada no período da colonização, uma língua geral, mas que se tornou uma língua franca até hoje em vários povos do Alto do Rio Negro. Essa música ela se espalhou pelo Brasil em diferentes versões e foi cantada, inclusive, pela minha mãe quando eu era criança. E existem versões as mais diversas, com letras diferentes e com melodias parecidas. A gente vai ouvir aqui a gravação da Ana Gonçalves, uma senhora arapaço, cantando Murucututu em Engatu, e depois uma versão do Mauaca, fazendo essa mesma canção com pequenas variações em relação a Murucututu. O que vocês vão perceber aqui é que a Murucututu, cantada em Engatu, ela é muito mais elaborada, ela é muito mais rendada, vocalmente falando, do que a versão que acabou ficando mais conhecida no mundo do chamado folclore. A curte poru, lerure se pose, se tira su pe, maracatutu, lerure se tira su pe, maracatutu, a curte poru, tru 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 tru, na 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 na. Sembira mere oyashi yuko, sembira mere rerure se pose, acoti poru rerure se pose, sembira supe. Ai minha papera. Murucututu, de trás do murundu.
sossegado. Deixa esse menino dormir sossegado. Murucututu, murucututu, sai de cima do telhado, sai de cima do telhado. Murucututu, murucututu, sai de cima do telhado, sai de cima do telhado. Deixa esse menino dormir sossegado, dormir sossegado. Deixa esse menino dormir sossegado, dormir sossegado. Murucututu, 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 Outro aspecto da funcionalidade da música no mundo indígena são os grandes rituais. Tem rituais que o motor é a música, como, por exemplo, o Quarup, que é um ritual funerário que acontece no Xingu, no Parque Indígena Xingu. Existem muitos outros rituais em cada um dos povos que a música ela funciona como um eixo, um motor realmente para fazer aquele ritual acontecer. E às vezes eles duram 3, 4 dias, às vezes meses, como o do Chavante, como o Mapimaí, dos Paiter Suruí, como a festa da Moça Nova com os Ticuna. Então, existem vários rituais que a música ela vai permeando e definindo cada etapa desse ritual. Um dado muito relevante nas culturas indígenas é o papel da oralidade. Muitas dessas narrativas, músicas e cantigas são transmitidas de geração em geração, entre pais e filhos e netos. E muito do que a gente ouve hoje ficou na memória dessas pessoas, para vocês verem a importância que é a memória no mundo da tradição. Diz-se na África que quando morre um ancião, morre uma biblioteca humana. E o mesmo se dá aqui nos povos indígenas, não só do Brasil, os povos indígenas em geral. Quando um ancião morre, morre uma série de conhecimentos, saberes, músicas, narrativas e histórias. Embora muitas desses povos já estejam utilizando a escrita, já fazem seus livros, o que também é muito interessante. Existem vários escritores indígenas que têm feito livros incríveis, contando histórias dos seus povos. Mas a importância da oralidade ela ainda é fundamental para vários desses povos. E um aspecto que é mantido pela oralidade é a música e o xamanismo, ou a música e a pagelança. A gente observa muitos xamãs ou pajés, ou wanwan, como são chamados os curandeiros no mundo dos Paiter Suruí, eles reportam, eles invocam seres da floresta, espíritos da floresta, para poder curar as pessoas, para poder transformá-las de alguma maneira. Então a gente vai ver aqui um exemplo do Iban Salles, do povo Runicuim, que é um tchaná e que utiliza a música como forma de transformação e de cura para muitas pessoas. Existe música para chamar a força, a música para manter a força e a música para mandar a força embora. Então, os cantos de Nixipan que o Iban faz são muito importantes para a manutenção da saúde do seu povo. E mesmo tempo também com relação com as ervas medicinais e relação das músicas de cura, cura da fraqueza, cura da não ter sonho, cura da alegria, chamar espírito para aproximar, para trabalhar, para sonho melhor, A música a produção que a gente tem das ervas e junto com as músicas tradicionais que nós cura com o espírito, nós cura mesmo de limpeza corporal, Sentir dentro da gente. Vamos ouvir a Matsi Kawanei, limpeza de cura
como passando as ventos, como nós sentimos vento. Quando não tem vento, fica difícil. Quando vem vento, e o corpo relaxa, né? Então vamos sentir isso. As músicas tradicionais que a gente canta, a gente cura, né? Com bebida, com essa limpeza, como nós trata de nossa doença de fraqueza, né? Vamos sentir fraqueza, falar de fraqueza, chama Nissun. Fraqueza, como eu estou falando, né? Tonteira, estresse, né? Esquece, né? Não tem sonho, né? Então, a música que chama espírito, chama saúde. Hau masikawanei do masikawanei kawanei anuri 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 nuri anuri 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 Hamakana kaya do makana kaya ratana boy mani anuri 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 nuri anuri 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 Shomokana ya do shomokana ya kuwana boy mani anuri 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 Hamakana kaya do makana kaya ratana boy mani anuri 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 Havate pikana yaru piyana boy mani anuri 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 Havate pikana yaru piyana boy mani anuri 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 Pashi boy wana dakani anuri 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 Nuri anu, nuri anu, ni anuri 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 anuri. Um aspecto muito importante relacionado à música é a defesa do território, a demarcação de terras. É um assunto bastante complexo, mas que exige uma atenção especial no que se refere, principalmente ao povo Kaiowá, que tem sido expulso das suas terras há muitas décadas. Isso tem causado uma série de problemas e existe um termo que os Guarani utilizam, que é o tecohá, ou tecoa, que é o espaço sagrado, o território onde foram mortos e enterrados os seus ancestrais. Então, esse espaço, mais do que um pedaço de terra, é um lugar onde estão guardados os saberes e tem a presença espiritual desses ancestrais. Então, o sentido de tecohá para os Guarani Kaiowá é extremamente importante. A gente vai ouvir agora uma música chamada Mamãe Menderoro, que fala exatamente da importância do tecohá para esse grupo. Eles estão vivendo em situação bastante vulnerável entre as fazendas e as rodovias, em acampamentos, tomando água envenenada, enfim, uma situação bastante tensa, mas a música, ela fortalece muito essas comunidades e é uma forma de oração, é uma forma de reza. Então, Mamãe Menderori, essa canção que a gente vai ouvir agora, cantada pelos próprios Guarani Kaiowá, ela diz: aonde está a sua alegria? E ele responde: a minha alegria está no tecohá. Então, como vocês puderam observar nessa horinha que a gente esteve aqui junto,
há uma diversidade sonora muito grande, de timbre, de tipos de instrumentos, de formas de cantar, e isso é muito rico no mundo indígena. Ao contrário do que muitas pessoas comentam, que a música indígena é primitiva, meio pobre, meio sem graça, desafinada, né? São termos muito utilizados ainda nos dias de hoje às expressões sonoras indígenas. E eu faço um convite aqui para você a experimentar, a ouvir e ver mais sobre as expressões indígenas, que elas são extremamente ricas. Hoje, felizmente, muitos indígenas estão fazendo trabalhos incríveis, escrevendo livros, produzindo CDs, fazendo gravações em diferentes circunstâncias, produzindo filmes. Então, existe uma produção muito extensa que você pode acessar pela internet. E também você pode acessar o site Cantos da Floresta, uma aproximação com o universo musical indígena, um site onde tem 27 áudios de 9 povos diferentes, totalmente gratuito, com partituras e explicações sobre as músicas e também propostas didáticas para educadores e professores que queiram se aproximar desse repertório e utilizá-los em sala de aula. Esse é o meu recado para vocês, espero a gente poder se encontrar em outros momentos. Chanare,